Olá, gente! Esse vídeo vem mostrar um pouco do trabalho de implantação e manejo de sistemas agroflorestais aqui na Escola Família Agrícola Mãe Jovina, em Rui Barbosa, no semiárido baiano. Esse trabalho começou de maneira mais sistemática há 2 anos e o nosso intuito é compartilhar um pouco da evolução das áreas e das ideias sobre como fazer agrofloresta no sertão. A agrofloresta consiste no plantio consorciado de culturas agrícolas com árvores e plantas perenes. O objetivo é estabelecer um processo combinado de produção de alimentos, recuperação de solos e de florestas. A agrofloresta tem pelo menos 3 princípios fundamentais. O primeiro é o manejo ecológico de solos, que envolve a sua cobertura sistemática com matéria orgânica no intuito de melhorar seus atributos físicos, sua atividade biológica e a ciclagem de nutrientes. O segundo é o da biodiversidade, que envolve o plantio de diferentes espécies vegetais com diferentes funções ecológicas e produtivas. O terceiro princípio é o princípio da sucessão natural, que envolve o plantio de espécies de diferentes ciclos de vida que vão se sucedendo conforme o sistema evolui. Isso envolve desde o plantio de hortaliças até o plantio de árvores centenárias. Essa aqui foi a primeira área de trabalho na escola. Aqui partimos de um solo bastante degradado, onde mal nasciam plantas espontâneas. Em razão do declive, havia enxurrada, erosão, empobrecimento e compactação do solo. A primeira coisa a ser feita aqui foi o desenho e o planejamento desta área. Em seguida, foi feito o plantio de palmas em sulcos e em nível, para aumentar a infiltração de água e diminuir a erosão, promovendo também maior conservação do solo. As raquetes foram plantadas deitadas, para funcionar como barreira física contra o escoamento superficial da água, aumentando sua infiltração. A primeira consequência dessa prática foi o surgimento de plantas espontâneas. O seu manejo através de capinas serviu para o fornecimento inicial de matéria orgânica à área. Além da palma, foram plantadas fruteiras nativas e adaptadas ao clima, e também árvores adubadoras para a produção de biomassa. Em seguida, foi feita a implantação dos canteiros, com adubação, cobertura e organização da matéria orgânica, onde nesses canteiros foram inseridos plantas de ciclo curto, como abóbora, sorgo, feijão de porco e abacaxi. Esta é a mesma área com 5 meses, e esta é a área com 8 meses, onde pode-se notar um bom desenvolvimento das plantas, diversidade de cultivos, estratificação com plantas distintas ocupando e produzindo em diferentes andares ou estratos da agrofloresta. Depois deste primeiro ciclo de produção, a gente buscou uma melhor organização do espaço para, assim, aumentar a produção de alimentos. Além dos novos canteiros formados, distribuímos melhor toda a matéria orgânica gerada nas folhas. As madeiras foram serradas ou cortadas em tamanhos regulares e colocadas nos caminhos entre canteiros, cobrindo o solo e evitando sua compactação. Já as folhas e galhos finos foram devidamente separados e triturados no desintegrador, gerando uma cobertura fina, ideal para os canteiros. 2 anos após o início dos trabalhos, a diferença na área é notável. O crescimento da vegetação reduziu a incidência direta de radiação solar, amenizando a temperatura. A presença de árvores, arbustos, plantas de pequeno porte de variadas espécies aumentou a diversidade biológica, criando um agroecossistema mais estável e funcional. No entanto, para que a área continue a ser utilizada para fins produtivos, é necessário manejá-la para diminuir a competição por luz, espaço e nutrientes. É nesse ponto que entra o trabalho da poda das plantas. A poda da vegetação tem 2 efeitos imediatos. O primeiro é o aumento da incidência de luz na área, o que faz aumentar a taxa de fotossíntese das plantas, criando condições ideais para a produção de boa parte dos alimentos humanos, como feijão, milho, aipim, abóbora e praticamente todas as hortaliças.
O segundo efeito é o aporte de matéria orgânica ao solo, que é a sua cobertura com folhas e galhos. Isso melhora seus índices de fertilidade, de atividade biológica, absorção e conservação de água. Então, aqui nessa área a gente pode perceber que o bom planejamento da área e a escolha de espécies adaptadas ao semiárido brasileiro vem nos permitindo conciliar a recuperação do solo e preservação do solo com a produção de alimentos saudáveis. Como podemos ver aqui, o elemento preponderante aqui é a palma forrageira, o qual é elemento-chave para o SAF no semiárido e tem um amplo uso no semiárido brasileiro, como alimentação de animais, alimentação humana, reserva de água e também a sua poda para a cobertura do solo. Além da palma, foram introduzidas aqui espécies adaptadas a essa região, como a Grillicídia e a Leucena. Essas duas plantas são leguminosas adubadoras que fixam nitrogênio através de suas raízes e a sua matéria foliar traz matéria orgânica para o solo. Aqui temos a camaratuba, arbusto nativo do cerrado brasileiro, que também é uma leguminosa que fica um poste abaixo da Grillicídia leucena e acima da palma. Essa planta também fixa nitrogênio pelas raízes e sua folhagem serve também para a alimentação de ruminantes. Essa também é uma planta bastante utilizada na recuperação de áreas degradadas no semiárido brasileiro. Como podemos ver, o manejo adequado das árvores aumenta o número de matéria orgânica no solo, criando também condições de luminosidade para as plantas de um ciclo mais curto. Nesse caso, o milho, a abóbora e o andu. A abóbora e o milho, eles vão ser colhidos depois de 3 meses. O andu vai dar continuidade, permanecendo no sistema, dando continuidade na produção de alimentos e de biomassa. Conforme o tempo passa e a qualidade do solo melhora, as primeiras fruteiras começam a produzir, como está acontecendo aqui. Esse ano tivemos a primeira produção das acerolas e também as pinhas estão frutificando. E esse é um propósito importante dos sistemas agroflorestais: viabilizar uma produção agrícola diversificada e em todos os ciclos do sistema, conforme este evolui. As possibilidades oferecidas pelo sistema agroflorestal são muitas, e elas podem se adaptar às necessidades e às potencialidades de cada realidade. Aqui na escola, nós continuamos experimentando no intuito de chegarmos a sistemas de produção que sejam mais eficientes na produção de biomassa, de alimentos e de recursos florestais. Nos trabalhos mais recentes, a gente vem adotando um desenho mais detalhado, com maior adensamento e diversidade de árvores, inspirados nos trabalhos de Ernest Gutt e do Sítio Semente, em Brasília. Neste novo desenho, criamos uma linha de árvores a cada 5 metros, aproximadamente. E nas entrelinhas, criamos 3 canteiros destinados à produção diversificada de alimentos. A Glyricidea foi plantada a cada 3 metros, e no meio exato entre elas foi inserida uma fruteira ou espécie madeireira do futuro, como o pau d'arco. Entre essa árvore central e as Gliricídeas, foi inserida uma arbórea de rápido crescimento vertical e adaptada ao clima, a Santa Bárbara. Ao final, entre cada árvore, portanto a cada 75 centímetros, inserimos uma raquete de palma forrageira. Essa é uma linha de árvores implantada há 2 meses. Essa aqui é a Santa Bárbara, que é a árvore que vai ocupar o estrato emergente do sistema, que é o andar superior da agrofloresta. Abaixo da Santa Bárbara, no estrato alto, a gente vai ter a Gliricídia, que está aqui, sendo que Gliricídia e Santa Bárbara serão destinadas principalmente à produção de madeira e matéria orgânica em geral para a cobertura dos canteiros. Abaixo da Gliricídia, no estrato médio, a gente tem a pinha, que é essa fruteira, e abaixo da pinha, a palma forrageira, que aqui também poderá ser destinada à cobertura do solo. No espaço entre linhas de árvores, a gente estabeleceu 3 canteiros que serão destinados à produção de alimento em si. Nesse caso, os canteiros ainda não foram aproveitados para o plantio, mas serão destinados aqui à produção de alimentos num sistema de irrigação por gotejamento. A vantagem desse desenho é que o sistema realiza fotossíntese nos vários andares da agrofloresta. Isso leva a uma maior produção de matéria orgânica e, consequentemente, a um maior aporte de biomassa no solo.
Outro importante fator que torna esse tipo de desenho desejável é que, com uma distribuição mais racional e precisa das plantas, esse sistema pode ser adaptado a métodos de irrigação que promovam um uso mais racional e eficiente da água. Isso é imprescindível para o semiárido brasileiro. E isso é o que está sendo previsto para essa área, onde nós vamos estabelecer linhas de árvores em consórcios com canteiros destinados à produção diversificada de alimentos. Nessa área, nós vamos utilizar o sistema de gotejamento para a irrigação das plantas. Antes eu não sabia o que era uma agrofloresta. Eu pude aprender com o que é a agrofloresta. Eu pude ver como era o sistema agroflorestal. Então ela vem para revolucionar nossos pensamentos. Botar o homem em harmonia com o campo, botar o homem em harmonia com a natureza. Um método utilizado para se trabalhar com a natureza e viver da natureza. A escolha da área, aí depois o planejamento, que é passar para o papel, aí ver qual espécie colocar em cada lugar, a medição da área e assim implantar a atividade. É fazer para ver o ambiente melhorar, a vida do ser vivo, do micro-organismo que tem ali naquela terra, sobreviver. Vai estar plantando culturas adaptadas ao clima, fazendo consórcio, fazendo a proteção do solo. Está recuperando o solo. Utilizando a matéria orgânica. Obedecer os limites da natureza, respeitando todos os seus limites, não degradando o solo. Plantando espécies adaptadas ao clima e fazendo consórcio com culturas de ciclos diferentes. Árvores nativas de uma determinada região com outras culturas que servem para alimento, como o feijão, o milho. E árvores frutíferas e também as hortaliças. No meio onde a escassez de água é a principal dificuldade para nós, sertanejos e catingueiros. A agrofloresta para o semiárido tem uma grande importância. A natureza é a base de tudo. A agrofloresta é um modo de sobreviver no semiárido. O semiárido é uma região seca que muito passa boa parte do ano, né, no período de estiagem, alto índice de evaporação. A agrofloresta traz água, vamos dizer, água para a terra. Não assim que ela traz, ela segura mais. Né, evita mais a transpiração da terra, a evapotranspiração da água, né, deixando aquela água mais no solo. Eu, como jovem, também aluna da escola agrícola, que estou vivenciando aqui o projeto Agrofloresta no Sertão. A mensagem que eu gostaria de deixar para os jovens agricultores do semiárido, Que mensagem? a forma mais prática é buscar conhecimentos de como trazer esses aprendizados para suas comunidades. Integrar o jovem no campo, principalmente nessa agrofloresta, porque é a força que está precisando no campo. Para mim, a juventude só pode ajudar nesse ponto se tomar essa iniciativa de gostar do que está fazendo e ter força de vontade. Não fique só pregado só o que conhecer, que fala, bota em prática, quebra a cara. É quebrando a cara que a gente aprende. Esteja persistente na luta aqui no semiárido. Você pode perceber que você é capaz de fazer as coisas.